poder estar aqui e compartilhar um pouco dessa doutrina maravilhosa. E hoje o tema é a família. Família que é o alicerce de tudo. É lá que começa tudo. E, portanto, nós precisamos saber o que ela significa. E a doutrina espírita, ela nos traz toda essa informação muito clara, muito precisa, para que nós possamos verdadeiramente saber o que é a família. A família e seu papel na sociedade. A família é o caminho, é o meio que Deus criou para que o Espírito, algumas vezes até de forma compulsória, possa evoluir, aprender a pensar no outro, conviver como diferente, vivenciar a tolerância e a resignação, exercitar o perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente como espírito. Quanto malabarismo acontece para se juntar uma família cujo planejamento foi elaborado bem antes de encarnar. Precisa se planejar quem são os pais, quem são os filhos, quem são os avós, quem são os tios. Tudo isso é planejado no mundo espiritual como antecedência. Para nascer o filho, os pais precisam estar aqui prontos, enquanto o espírito reencarnante espera do outro lado. Quantas vezes é preciso atravessar o mundo para encontrar o parceiro ou a parceira escolhida? Muitas vezes nós não entendemos no momento porque não passamos num concurso, porque as coisas não dão certo no lugar onde nós estamos, e de repente surge uma oportunidade de emprego que jamais esperávamos. Lá na frente percebemos que foi o caminho que nos levou ao nosso projeto encarnatório. Encontramos o amor da nossa vida nessa nova empreitada que nos foi concedida. Mas sempre o projeto encontra o seu caminho. Enquanto isso acontece, qual é o valor que nós damos para esse nosso projeto? Qualquer dificuldade hoje é motivo para abandonar o barco, deixando filhos à deriva, espíritos que nos foram confiados para serem educados. Não nos damos conta que seremos cobrados desse nosso compromisso assumido. Esse espírito que veio como filho, ele confiou a sua evolução a esse casal. Mas a maioria, pelo desconhecimento, não se dá conta disso. O Livro dos Espíritos, na pergunta 775, diz: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família enfraquece, a sociedade como um todo experimenta conflitos e se abala nas suas estruturas. Joana de Ângeles, na psicografia de Chico Xavier, em Constelação Familiar,
é ainda mais enfática sobre a família. Ela nos diz que, por desconhecer a finalidade desta instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida de sua importância, despreza a sua estrutura e desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. Mas a doutrina espírita alargou os horizontes para além da vida física e revelou-nos a vida do espírito imortal. E como espíritos imortais, nós somos impulsionados pela lei do progresso. E para que essa lei do progresso se cumpra, somos submetidos a vivenciar diferentes experiências para a aquisição do conhecimento na busca da mais elevada moral de cada espírito. E ela nos diz ainda que é impossível progredir sem reencarnar. A reencarnação é o caminho. E para reencarnar, Deus constituiu o conjunto de pai, mãe e filho, que chamou isso de família. E a alma que reencarna, ela vem do mundo espiritual para progredir. Hoje já temos informações suficientes para que possamos conhecer o objetivo da família, a origem de sua formação e qual a sua finalidade. Ensino-nos os benfeitores espirituais na questão 913 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal e toda a desorganização familiar. Dizem eles: estudai os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. É necessário extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor e da caridade. Só assim nós seremos capazes de nutrir a nossa família. Deus, o Pai nosso, conhecendo profundamente a fragilidade de seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. E qual será esse mecanismo? Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalhem na destruição desse vício. Na busca do progresso espiritual e da evolução indispensáveis, reencarnamos quantas vezes for necessário. E para que esse retorno ao mundo material aconteça, necessitamos adquirir um novo corpo físico. E isso só se torna possível da união do óvulo com o espermatozoide, dando início à formação do feto, que, desenvolvendo-se, nos colocará de volta ao palco da vida. Portanto, já chegamos ao mundo físico devendo gratidão. Gratidão aos nossos pais biológicos pela oportunidade que nos concedem desse regresso, desse aprendizado.
como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14, que diz o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Portanto, os pais não geram o espírito do filho, fornecem-lhe apenas o envoltório corporal. Nesse processo se estabelece um grande compromisso, um compromisso inviolável, um comprometimento divino por toda a vida, de zelar, de auxiliar no desenvolvimento desse espírito que nos foi confiado. Desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. É uma responsabilidade muito grande e às vezes a gente não se dá conta disso. Os espíritos que encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante as vidas terrenas. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos, uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seus antagonismos na terra, a fim de que lhes possa servir de prova. Concluem que os verdadeiros laços de família não são, pois, o da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Então existem as famílias espirituais e as famílias corporais. As espirituais são aquelas ligadas pelos laços do espírito, pelas afinidades já conquistadas. Elas são duráveis, elas se fortalecem pela depuração, pelo crescimento e evolução dos seres, e reencontram-se no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. A misericórdia divina proporciona também o seu reencontro periódico no plano físico. Seus membros estão ligados pelos laços eternos do amor. Já as famílias corporais, ligadas somente pelos laços corpóreos, são frágeis. Como a matéria e as diferenças e as dificuldades de convivência revelam a necessidade de maior esforço, da dedicação e do empenho para que possamos transformá-la em uma extensão de nossa família espiritual. A obrigação de vivermos com os laços consanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afetividade entre espíritos afins ou devedores, que se reencontram para que um dia possamos formar a família universal que Jesus mencionou. Um só rebanho, um só pastor. A grande família espiritual.
Aqui nós já somos uma pequena família espiritual que se une pelos laços do amor, que se une como objetivo. Mas Deus, Ele quer que a família espiritual do mundo todo um dia se una pelos laços do amor. Não existe acaso na criação. E a benfeitora Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, esclarece no seu capítulo 1, ela nos diz que esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Todo esse processo é planejado entre os envolvidos nas esferas espirituais, antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para que aconteçam os ajustamentos necessários ao progresso de todos que se encontram a eles submetidos, ou seja, todos os que estão numa família estão submetidos a esse processo de desenvolvimento. Quando nós compreendermos verdadeiramente isso, o perdão se fará mais presente em nossas famílias, porque nós imploramos delas do nosso lado para os reajustes necessários, mas como nós não temos essa compreensão, muitas vezes qualquer dificuldade é suficiente para desfazer tudo, porque sempre é muito mais fácil eu fugir das minhas responsabilidades, eu fugir do meu compromisso, do que encará-lo de frente e procurar as soluções necessárias. Então, nossa família, a qual fomos submetidos, ela não é obra do acaso. Não estamos no lugar errado. Ela é simplesmente o resultado do nosso planejamento espiritual e da nossa evolução espiritual. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram em um ninho familiar vêm com responsabilidades a cumprir juntos. E a família é o caminho da reparação. Caminho esse que se transformará em crescimento do intelecto e da moral de todos. É oportunidade para a correção de erros do nosso passado, facultando-se a tolerância e ao perdão das ofensas, como elemento fundamental para a aquisição da harmonia familiar. Família é instituição divina, com planejamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo única e exclusivamente o crescimento espiritual de todos os seus membros. Nosso reencontro com o passado, ele é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. E olha só que interessante. Algumas vezes, impossibilitados de nos reencontrarmos através dos laços da consanguinidade, Deus possibilita-nos, através da adoção, receber em nosso lar o companheiro do passado, ligado por nós, por amor ou por tragédias, para que possamos nos amparar e sublimar as desavenças do pretérito. A adoção é um grandioso ato de amor.
ele comprova a fragilidade dos laços consanguíneos e a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração são mais vigorosas e que Deus jamais nos nega a possibilidade de sermos pais e educadores. E não importa o lado formal da família, qual a estrutura que ela apresenta nesse momento. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos oferece através da convivência, que poderá ser de carinho, de alegrias com nossos afetos, de conquistas futuras ou de desafetos do momento. Os afetos de hoje serão nossos amores do amanhã. Essa é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra que a família universal, a humanidade unida pelos laços do respeito e da fraternidade. A família é o meio que Deus criou para que o Espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar a tolerância, a resignação, exercitar o perdão e assim desenvolver-se. Atualmente, com estruturas bastante diversificadas, a família está exigindo de seus membros atitudes corajosas de renúncia, de dedicação, de aceitação do diferente. Mas todo esse processo oferece oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de entendermos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes de nosso lar. Nos lares atuais, encontramos situações delicadas e desafiadoras. Faz parte da transformação da sociedade. Portanto, todas as formas devem ser respeitadas. Mas o que não é admissível, como muitos querem entender, tornar ou sobrepor as divergências ao arcabouço original, pai, mãe e filhos. Respeitar as divergências, sim, mas jamais sobrepor ao que vem de Deus. Além disso, temos tantas outras dificuldades, como a dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o desrespeito. Incorpora-se à rotina da família que, quando ela é frágil e sem prática diária da oração, desconhecendo o endereço do amor ensinado pelo Cristo, deixa-se vencer pelo desânimo, pelo abandono, pelo desespero, pelo ódio e pela culpa, pelas mágoas e, finalmente, pela dissolução e pela revolta. Não se dão conta que estão fugindo ou perdendo a grande oportunidade da sua vida, da reparação. Torna-se urgente o despertar de cada um de nós para o conhecimento de sua realidade espiritual, para que possamos compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos e, portanto,
Não existem vítimas na criação divina. São situações geradas por nós mesmos, espíritos imortais em trabalho de aprendizado e de evolução constante. E existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que nos são apresentados. As experiências na trajetória física transformam-se em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito, para que inclusive ele possa ultrapassar os limites do progresso em que se encontra. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas dentro de um outro clima, caso o amor fosse escolhido como guia e roteiro. Somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam em nosso caminho. Somente o amor nos oferece os recursos poderosos da paciência, da coragem, da perseverança, do perdão, da compreensão e principalmente da confiança em Deus. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade, nós até podemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e projeção social. Mas se no lar estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, de nada nos valerá a evidência, a glória no mundo, pois estaremos falhando em nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. E é assim que nesse convívio familiar vamos sendo obrigados a nos preocupar com o nosso próximo, mais próximo. Se nesse laboratório chamado família conseguirmos trabalhar o nosso egoísmo, aprendendo a dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver como diferente de nós e a aceitar as pessoas como elas são, estaremos dando um grande passo para a evolução como espíritos. Fora do lar é mais fácil pensarmos somente em nós. Usamos máscaras que favorecem nossos relacionamentos com as outras pessoas, para que possamos ser aceitos. Mas é na intimidade da família que demonstramos nossos verdadeiros valores morais e quem realmente nós somos. O lar é a escola que Deus criou para que pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de diferentes formas. Amar como pais, amar como filhos, enteados, irmãos, primos, avós, tios, sogro, sogra, genro, nora, madrasta, padrasto e todos os demais. Se a família fracassar nessa tarefa de reeducar o espírito que chega, a sociedade sofrerá as consequências trágicas desse fracasso. Vejam como é importante a família. Esse fracasso abalará toda a estrutura desta sociedade e ela fatalmente
mergulhará no caos. Em Jesus no Lar, capítulo 1, Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, relembra as orientações claras de Jesus sobre os relacionamentos familiares. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é o celeiro da transformação do indivíduo. A paz no mundo começa sob as telhas e nos acolhe. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? A família é a estrutura da sociedade. É a estrutura e a formadora, a exportadora de homens e mulheres que compõem a nossa sociedade, que constrói o nosso dia a dia. É a instituição divina e irá sobreviver heroicamente aos golpes que lhe têm sido deferidos. Jamais desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente a sua valorização, para que dentro dela eduque-se o homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era, o mundo de regeneração. Diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos o apoio na verdade, o amparo no Evangelho de Jesus, para que possamos preservar e vencer os compromissos luminosos que elaboramos no mundo espiritual. Muitas vezes, visando nobres aprendizados em relação à construção da família universal, solicitamos a providência divina a oportunidade de vivenciarmos a ausência de uma família física, para que possamos adquirir, no exercício da solidariedade e da amizade, os laços de afinidade que nos confortarão o coração. Dessa forma, avançamos assim para a elevada expressão da caridade, conforme Jesus a pregou e a viveu em todos os momentos antes e depois do seu desencarne. Importante lembrar que não importa qual seja a nossa atual estrutura familiar, a solução é sempre e sempre será o amor dentro do nosso lar. Para sustentarmos esse compromisso divino, é urgente levarmos Jesus para dentro de nossos lares, pois somente o amor em suas infinitas expressões ensinadas e vividas por Ele é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. E para que isso seja possível, devemos firmemente assumir o compromisso da oração diária em família. Instituir o Evangelho no lar ao menos uma vez por semana, na reunião familiar. Assim, nós estaremos criando em nossos lares um portal de luz e uma força invisível que nos momentos de dificuldade nos fortalecerá e nos guiará, bem como estabelece um campo de proteção
uma fortaleza para que nenhum mal possa interferir na harmonia familiar. Honrem sua família, venerem seus integrantes, pois são a grande oportunidade da nossa encarnação. A tarefa não é difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. O Espiritismo facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. A importância da família para o desenvolvimento da sociedade humana é pauta constante no campo de estudo dos homens, assim como a importância para o processo evolutivo do espírito tem sido constantemente abordado no intercâmbio com o plano espiritual. Conforme a afirmativa do Espírito Camilo, não foi sem razão que Carlos Marx e Frederico Engels estabelecem que a família representa o primeiro grupo histórico e a primeira forma de interação humana aos quais os indivíduos se ajustam. Ainda a célebre afirmativa de Rui Barbosa, 1949 a 1923, um dos mais brilhantes intelectuais do seu tempo, considerando a família como a célula máter da sociedade. Destaca a sua importância como embrião que se forma a partir de um pequeno núcleo de pessoas e se desenvolve tomando a grandiosa dimensão da organização de toda uma sociedade. De todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa é a constituição da família. Convém refletir sobre os princípios que regem a vida, de onde parte o ser da simplicidade e da ignorância para a sublimidade da angelitude, utilizando-se das diversas oportunidades reencarnatórias para tal conquista. Acho que é suficiente para que nós possamos realmente colocar em nossos corações a família como um elo fundamental da nossa evolução. E preservar essa família, eu sei que custa muito, mas se conseguirmos vencer todos os obstáculos, nossa encarnação terá valido a pena. Muito obrigado pela atenção.